Olá, sejam bem-vindos ao canal da Dialetos. Aqui a gente conversa sobre comportamento e educação de cães e gatos. Hoje a gente vai falar sobre como ensinar o cão especificamente a fazer xixi e cocô no lugar certo. Vou passar para vocês um passo a passo que vocês possam seguir e que em geral dá certo para a maioria dos meus clientes. Muitos dos meus clientes têm a mesma dificuldade, o mesmo erro inicial. Eles tentam ensinar o cãozinho a fazer as necessidades no lugar, como se estivessem tentando explicar, até com palavras, mas também com ações, que um lugar é errado e que outro lugar é certo. Seja apontando, seja levando o cachorro até lá, dizendo não em um lugar e levando até outro lugar e dizendo é aqui, apontando. Tem gente até que esfrega o nariz do cachorro no lugar, algumas coisas assim. Mas, na verdade, essas são tentativas que não são muito funcionais, se a gente for pensar pelo lado do cão. Porque mesmo que ele entenda que você está mostrando para ele um determinado lugar, mesmo que ele entenda que você está, não sei, querendo dizer alguma coisa em relação àquilo que você está mostrando para ele, ele não tem como saber que você está querendo que ele faça xixi lá. Você não tem como explicar isso para ele. Não tem como você dizer para ele que você quer que ele faça uma necessidade fisiológica naquele local, tá? Então não é que nem explicar para uma criança, por exemplo, alguma coisa. Em última instância, o que a gente quer fazer, na verdade, é o cachorro criar um hábito, o hábito de fazer as necessidades em determinado local. Isso não precisa ser explicado para ele, desde que a gente consiga conduzir o comportamento dele no dia a dia em direção àquilo que a gente quer que ele faça, ele vai ir criando esse hábito de certa forma espontaneamente, desde que você crie condições propícias para que isso aconteça, tá? A gente tem que entender que para ensinar o cachorro a fazer necessidade no lugar certo, a gente tem que, de certo modo, favorecer com que ele faça as necessidades dele naquele local espontaneamente, tá? A gente vai criar condições no ambiente e na rotina para que ele comece a fazer as necessidades dele em determinado local, tá? Inicialmente talvez não seja exatamente aquilo que a gente deseja, mas a gente vai construindo para chegar lá, para chegar no nosso objetivo final, tá bom? Então, nessa metodologia, o que vai acontecer? A gente vai dividir a educação sanitária do cão em etapas. Por que em etapas? Porque a gente vai ter lá na frente o nosso objetivo final, que, por exemplo, é que o cão faça xixi só nos jornaizinhos que ficam na área de serviço, não faça mais em nenhum outro local da casa. Mas esse é o nosso objetivo final, tá? A gente tem que entender que o cachorro não sabe que é isso que a gente quer dele. E se sua casa é grande ainda por cima e só tem jornal, só tem lugar certo de fazer xixi lá na área de serviço, e seu cão por algum motivo nunca fez xixi lá, vai ser muito difícil que ele já comece de cara acertando o xixizinho dele naquele local, tá? Então, não pensa por agora no seu objetivo final. Pensa em como eu vou fazer para esse cachorro começar a acertar o xixi em cima do jornal ou em cima de qualquer outro substrato que você use, mas aqui eu vou falar jornal, tá? Então, a primeira etapa vai ser facilitar com que o cão crie a associação de que ele tem que fazer o xixi e o cocô em cima do jornal, especificamente. Independente de onde o jornal está, é o jornal que vai ser a referência, tá? Essa vai ser a nossa primeira etapa. Depois que a gente conseguir isso, a gente vai tentar caminhar em rumo ao seu objetivo final. Então, como é que a gente vai fazer para o cachorro começar a fazer o xixi em cima do jornal, tá? Mesmo que seu cachorro nunca tenha feito xixi em jornal antes na vida. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a casa ou o apartamento é um espaço muito grande, certo? E, enfim, 95, 99% desse espaço você considera como sendo errado o seu cachorro fazer xixi. Então, se só houver jornal em um cantinho, lá no canto da sua casa, a chance do seu cachorro começar a acertar é muito baixa, principalmente se seu cachorro estiver solto na casa toda, porque tem muito espaço para ele fazer xixi e apenas 1% daquele espaço é um local certo para ele fazer, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar espacialmente as chances do seu cachorro acertar o xixi no lugar certo. Como? Não deixando o seu cachorro ter acesso à casa toda o tempo todo de uma vez. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de deixar a casa toda aberta, com as portas todas abertas e o seu cachorro podendo circular por qualquer lugar,
Se restringe a um cômodo por vez. Então, se o seu cachorro está na sala, feche as portas da sala e fique com o seu cachorro na sala. Se você quer ir para o quarto com o seu cachorro, vai para o quarto com o seu cachorro. Mas quando chega lá, fecha as portas do quarto também. E a mesma coisa para a cozinha, a mesma coisa para a varanda. Ele pode ter acesso a todos os cômodos, tá? Mas um cômodo por vez. E você fecha esse cômodo. Por quê? Fechando esse cômodo, você tem uma área menor. Se você botar alguns jornais nessa área, já vai ter maior probabilidade dele acertar o jornal do que se ele tivesse a casa toda aberta, tá? Então, digamos que você esteja na sala e você está querendo descobrir aonde é que eu vou colocar jornal nessa sala para o meu cachorro fazer xixi. O ideal, o local certo de você colocar o jornal é no local onde é mais provável que o seu cachorro faça xixi espontaneamente, tá? Porque se você conseguir descobrir que local é esse que ele faz xixi espontaneamente, às vezes é perto da porta, às vezes é num cantinho atrás da mesa, e mesmo que seja um lugar inconveniente, tá? Mesmo que seja um lugar inconveniente, você vai colocar o jornal lá, porque é lá que seu cachorro está fazendo xixi espontaneamente. Isso significa que se você colocar o jornal lá e ele começar a fazer o xixi em cima daquele jornal, você já está um passo à frente, porque a partir daí você vai conseguir desencadear o processo de associação do seu cachorro de que o xixi tem que ser feito no jornal, tá? Então, todo o cômodo que você estiver com seu cão, você vai identificar de acordo com a rotina do seu cachorro qual é o local onde ele está fazendo xixi com mais frequência e nesse local vai ter os jornais. Aliás, esse é seu primeiro passo, né? Seu primeiro passo é identificar onde o seu cachorro faz xixi com mais frequência e nesse local vão estar os jornais. E os cômodos devem estar fechados, ele vai ter acesso a um cômodo de cada vez. Conseguindo isso, o que vai começar a acontecer? Seu cachorro vai começar a acertar. Seu cachorro vai fazer xixi no lugar certo. Porque você colocou o jornal ou o sanitário dele nesse local mais provável dele fazer o xixi. Quando ele começar a acertar, o que você vai fazer? Se você presenciar ele acertando, você vai recompensar ele com um elogio muito bem, uma festinha bem tranquila e vai oferecer para ele uma recompensa alimentar de que ele goste bastante, tá? Um petisquinho, uma frutinha, alguma coisa que ele possa comer e que você possa recompensar rapidamente após ele fazer o xixi. Você até pode deixar espalhado uns potinhos pela casa com alguns petisquinhos para você ficar mais fácil para você recompensar, ter timing, né, de recompensar na hora certa. Aí o que vai começar a acontecer? Seu cachorro começou a acertar, porque ficou mais fácil para ele, afinal você colocou o jornal no local onde ele prefere mesmo. 2, quando ele começar a acertar, você ainda recompensa ele com uma coisa boa. Então essas duas coisas juntas vão favorecer com que ele comece, eu faço xixi no jornal, essa pessoa me dá uma comidinha gostosa. Acho que se eu fizer de novo, acontece a mesma coisa. Legal, então vou fazer isso com mais frequência. E quando ele faz xixi no chão, o que vai acontecer? Você não vai fazer nada, tá? Se ele fizer xixi no local errado por agora, você não vai dar bronca, você não vai se preocupar em corrigir, você só vai se preocupar em aumentar a chance dele acertar na próxima vez, tá? Por quê? Porque, veja bem, se o seu cachorro não sabe não sabe o que significa um jornal, não sabe que o jornal é o local para fazer o xixi, e ele está acertando absolutamente quase nenhuma das vezes que ele faz o xixi, quase nenhuma das vezes ele faz no jornal, se você der bronca nele quando ele faz errado, você vai estar dando bronca 100% das vezes que ele faz xixi, certo? Porque ele só erra. Então toda vez que ele faz xixi, você dá bronca. Então perceba que na cabeça do cachorro, o que ele vai entender disso? Sempre que eu faço xixi, eu levo bronca. Então, ao invés dele entender que ele está fazendo xixi no lugar errado ou cocô no lugar errado, o que ele vai entender? Eu não posso fazer xixi na frente das pessoas, porque elas ficam zangadas quando eu faço. Ele vai começar a fazer xixi escondido, só que ainda assim ele vai fazer no lugar errado, tá? Então isso é bem contraproducente. A gente quer que o cachorro faça xixi na nossa frente para a gente poder ver e presenciar, para a gente poder presenciar e recompensar quando ele fizer no lugar certo. E a gente quer também que, obviamente, a gente não quer que o nosso cachorro fique com medo da gente para fazer o xixi, a gente não quer que ele se esconda, tá? Até porque isso vai impedir com que a gente consiga marcar para ele quais são os lugares certos, porque a gente nunca vai estar lá para ver onde ele está fazendo, tá? Você também não vai dar bronca, obviamente, se você não presenciar o cachorro fazendo o xixi no lugar errado. Se você chegou num quarto e já tinha xixi lá no lugar errado, não tem nada que você fazer. A gente só educa o cachorro no presente, a gente não educa o cachorro em relação a uma coisa que ele fez no passado. Agora, como eu falei anteriormente, essa questão do jornal ficar no local onde o cachorro prefere fazer o xixi, não é para sempre, tá? Isso é bem temporário. Talvez você faça isso por um mês,
tá? Eu recomendo que você faça por um mês. Por quê? A gente não falou que a gente quer que o cachorro crie um hábito de fazer xixi no jornal? Crie essa associação. Um hábito demora um tempo para se formar, porque o tempo é o ingrediente para o hábito se formar, certo? Então, um mês aí é um tempo tranquilo, legal, para você começar deixando os jornais nos lugares mais prováveis do seu cachorro fazer xixi e tentando favorecer ao máximo o acerto dele, mesmo que isso envolva colocar muitos jornais, tá? A questão é ele começar a acertar e você chegar numa taxa de acerto de cerca de 80% para cima, tá? Se você está conseguindo fazer isso, mantenha isso por um mês e você vai ter bem consolidada essa associação na cabecinha do seu cachorro. Aí a gente pode partir para uma próxima etapa. A próxima etapa é qual? É a gente tentar fazer uma transição entre essa etapa de fundamentos, onde os jornais ficavam nos lugares onde o cachorro prefere, e a etapa de finalização, que vai ser aonde o jornal vai estar, o jornal e os tapetes higiênicos, né? Vai estar no local onde você realmente quer que ele esteja. Mas a gente tem essa etapa de transição entre os dois, tá? Então, você fez um mês de fundamentos, agora a gente está provavelmente num segundo mês de transição. Esse mês, o que vai acontecer? Nós temos algumas opções. Os jornaizinhos onde seu cachorro estava fazendo xixi, eles podem começar a ser modificados de lugar. Como, por exemplo, você tem um jornal que está no meio da cozinha, tá? Mas você gostaria que esse jornal ficasse no cantinho da área de serviço e a cozinha é contínua com a área de serviço. O jornal está aqui, eu quero que ele chegue aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, ao longo dos dias, caminhar ele cerca de 30 centímetros por dia. Porque essa é uma mudança tão pequena que, mudando tão pouco assim, o cachorro pode simplesmente seguir o tapete higiênico. Ao invés de fazer naquele ponto espacial da casa onde ele está acostumado, o tapete foi movido só um pouquinho. Talvez ele consiga ir lá e fazer em cima do tapete higiênico. E você vai movendo assim de pouquinho em pouquinho por dia para ver se o seu cachorro vai acompanhando o movimento desse tapete em direção aonde você quer de fato que ele chegue no final, tá? O que você tem que observar é se essa velocidade de progresso está sendo muito rápida ou está sendo numa velocidade legal em que o seu cachorro está acompanhando, tá bom? Nunca movimente rápido demais, porque pode acontecer do jornal sumir aqui e aparecer ali e ele continuar fazendo aqui. Tá? Por isso que o jornal tem que caminhar aos pouquinhos. Essa é uma opção, tá? Outra opção, se tem alguns jornais em lugares muito inconvenientes, por exemplo, tem um jornal que está na sala e você não quer mais nenhum jornal na sala, só quer jornal na cozinha, tá? O que você pode fazer? Você pode realmente sumir com os jornais da sala, só que no local onde ficava esse jornal, você vai colocar um item que faça com que o cachorro, apesar de que ele lembra que ali era um local de banheiro, quando ele chega lá, ele vê que é impossível fazer xixi lá, porque tem uma outra coisa ali naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Você poderia botar o pote de água dele, ou o cesto de brinquedos dele, no local onde antes tinha o jornal. Então, geralmente, o cachorro não faz xixi onde ele bebe água. Então, botar um pote de água lá pode ajudar a criar essa incompatibilidade na cabecinha dele. Ou o cestinho de brinquedos, você joga os brinquedos do cachorro ali, ou você passa a alimentar o cachorro ali, e o jornal não existe mais lá. Então, você tinha o jornal na sala que você não queria ter, mas você usou ele temporariamente para favorecer o seu cachorro começar a ter acertos e criar associação com o jornal, e agora, no segundo mês, você sumiu com esse jornal e substituiu ele por algum item que é incompatível na cabeça do seu cachorro com o fazer xixi. Isso é 100%? 100% de chance de você colocar o pote de água lá e o cachorro não fazer xixi? Não, não é, tá? Mas é uma coisa que geralmente funciona bem. Se você colocar lá, o cachorro tende a não fazer xixi naquele ponto. O que pode acontecer é o seu cachorro não fazer xixi naquele ponto, mas encontrar um outro local na sala que não tem jornal e é onde ele prefira fazer. Aí você estaria tendo um problema, no caso. O que eu recomendaria nesse caso, se isso começar a acontecer, ajude o seu cachorro a fazer o trajeto até o local onde é certo fazer o xixi. Então, se você está na sala com o seu cachorro já no segundo mês de treinamento e não tem nenhum sanitário para ir na sala, fica de olho no relógio e de vez em quando pensa, poxa, já faz algum tempo que ele não faz xixi, vou ir até a cozinha, chamá-lo até a cozinha, que é onde está, por exemplo, o banheiro dele, e talvez eu fazendo esse trajeto, eu estimule ele a entender que o banheiro, ainda tem um banheiro na cozinha, então ele pode ir até lá fazer o xixi.
e depois que ele fizer, a gente retorna, tá? Então, frequente o local onde está o sanitário do seu cão, o local onde estão os sanitários remanescentes do seu cão, com mais frequência. E estimule com que ele te acompanhe até lá, para ele começar a criar o hábito de ir até aquele local para fazer as necessidades e depois voltar para o restante da casa, ok? Outra coisa que você pode se atentar também é que os cães dão alguns sinais que eles estão querendo se aliviar. Geralmente os cães estão sempre perto da gente, né? Seja deitado perto da gente ou brincando, enfim, eles geralmente estão perto de nós. Então, quando de repente o cachorro que estava perto de você se levanta e se afasta para um outro cômodo ou para o cantinho do cômodo onde você está e começa a farejar o chão, isso provavelmente é um sinal de que ele vai tentar se aliviar. Então, se você perceber esses sinais, principalmente em um cômodo que você está sem sanitária para o seu cachorro, já chama a atenção dele, chama ele, fala, vem pra cá, vem, e acompanha ele até o cômodo onde tem sanitário e fica lá com ele um pouquinho para ver se ele vai se aliviar lá. E se ele se aliviar, você vai elogiar, recompensar e por aí vai. E vai continuar o processo. O processo de base de elogiar e recompensar vai continuar, tá? Só que aqui a gente está fazendo as modificações para caminhar em direção ao nosso objetivo final. Já nesse segundo mês, se você estiver conseguindo manter aquela taxa de acerto de 80% que a gente conversou, mas para o final do segundo mês, eu diria, você pode começar a corrigir os erros do seu cão. Ou seja, você pode começar a corrigir quando o cão fizer xixi no chão. Por quê? Porque ele já deve estar aí há 1 mês e meio, em geral, acertando o xixi com uma taxa de 80% ou mais de acerto. Então, na cabeça dele já existe, de certa forma, um padrão, um certo, né? Que é fazer xixi no jornal. Então, se você der bronca pelos 20% de erro, pelos 10% de erro, ele vai conseguir fazer uma diferença, porque em geral ele sabe qual é o padrão. Ele vai conseguir identificar o que foge ao padrão, e o que foge ao padrão é o que você vai corrigir, tá? Não é que nem lá atrás, que ele errava 100% das vezes e você estava tentando corrigir 100% das vezes. Isso você não vai fazer. Agora, tá 1 mês e pouco acertando, 80% de acerto, só tá errando isso aqui, tudo bem, isso aqui você pode corrigir, vai ser mais fácil dele identificar. Tá? Agora, como é a correção? A correção não é uma bronca onde você tenta explicar para o cachorro o lugar certo e o lugar errado, tá? Não é isso. A correção só vai ser fazer um som ou tomar uma atitude que interrompa o comportamento do cachorro. Poderia ser, por exemplo, ei, sai daí! E você vai até lá e dá uma enxotada no cachorrinho, mas isso só durou 1 segundo ou 2 segundos e depois você voltou a agir normalmente. Se quiser, chama ele para ir até o cômodo correto, mas você não vai tentar explicar nada para ele, você só está tentando favorecer com que ele acerte caso ele tente fazer xixi de novo, tá? Mas em geral é só interromper o comportamento e acompanhar ele até um cômodo onde tenha sanitário para ver se ele acerta da próxima vez. É possível também que você faça isso e ele já não queira mais fazer xixi, né? Porque afinal você interrompeu ele no ato, ele pode ser travado e não queira fazer xixi novamente. Se isso acontecer, tudo bem, não esquenta a cabeça. Só vamos reorganizar os pontos para ver o que a gente pode fazer para ele acertar na próxima vez. Então, provavelmente, ao longo do segundo mês, você já vai ter ido reduzindo esses sanitários temporários e você vai identificar quantos sanitários o seu cachorro precisa. Muita gente quer que o cachorro tenha só um sanitário em casa, mas às vezes tem cães que fazem xixi em um lugar e cocô em outro. Eles não fazem no mesmo lugar, tá? Não necessariamente. E tem cães que tudo bem, fazem xixi e cocô no mesmo sanitário. Aí dá para pensar em ter um sanitário só em casa. Mas se o seu cachorro é daqueles que faz xixi em um lugar e cocô em outro, talvez você tenha que ter 2 sanitários. Um para o número 1 e um para o número 2, tá? Outra coisa que é bem importante. Eu sei que você tem um local onde você prefere que ele faça, mas a gente tem que levar em consideração o que ele quer também. Porque se talvez o lugar onde você quer que ele faça seja um local muito apertado, muito pequeno, muito distante, e isso pode ser muito contraproducente para você ter um resultado legal com o seu cachorro. Então, às vezes, mesmo para um sanitário definitivo, você tem que considerar o que é mais fácil para o seu cachorro conseguir atingir, o que é mais fácil para o seu cachorro obter. O quanto mais difícil for esse seu objetivo, mais tempo vai levar para você atingir ele, mais tempo, e talvez você não consiga atingir se esse local onde você quer que seu cachorro faça xixi está muito difícil para o seu cachorro. Tá bom? Basicamente é isso. A terceira etapa é só você realmente botar o sanitário no local onde você quer que seu cachorro faça xixi, manter os elogios, manter as recompensas pelos acertos e, eventualmente, corrigir os erros. E,
possivelmente, se houverem recaídas, você vai voltar para as etapas anteriores. Então, houve recaídas, ele começou a fazer xixi no local errado de novo. Então, vamos voltar atrás e colocar alguns jornais nesses locais e tentar caminhar novamente na direção certa, tá? A gente não falou aqui sobre a marcação urinária, né? A gente falou sobre a educação sanitária básica. Marcação urinária é uma história um pouquinho diferente, tá? Talvez mais pra frente eu faça um vídeo sobre isso. Um detalhe importante, se o seu cachorro está entrando na adolescência, e particularmente se ele é um macho, talvez seja interessante você pensar em sanitários na vertical, tá? Porque ele vai começar a levantar a patinha e só o jornalzinho talvez não baste para ele. Talvez você tenha que ter uma superfície onde ele mire para fazer o xixi e o xixi escorra para o jornal. Pode ser um banquinho, pode ser um cone, pode ser uma paredinha que vende até comercialmente alguns anteparos, mas você pode pensar sobre isso também, tá bom? Espero que tenham gostado desse material e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!